Então, eu estou aqui para falar de um livro, do meu novo livro, Caminhos, Estradas e Rodovias em Santa Catarina, da editora UCITEC, capa de Cândido Portinari, uma obra de 1936, Construção de Rodovias, um painel que Cândido Portinari pintou no monumento em homenagem aos rodoviários na Dutra, entre Rio e São Paulo, e que a família generosamente me cedeu para compor essa capa. Orgulho. Cândido Portinari. Antes de começar a falar do livro, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a Mariana Nada, da editora UCITEC, ao Luiz Fernando Saraiva e à Rita Amilco, coordenador e coordenadora da coleção Temas de História Econômica da editora UCITEC. Ao Paulo Pinheiro Machado, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, que faz a apresentação do livro. Ao Marcelo Magalhães Godoy, do CEDEPLAR da Universidade Federal de Minas Gerais. E ao meu amigo de longa data, João Henrique Zanelato, aqui da Unesc, que faz a quarta capa. Todos leram e generosamente fizeram comentários sobre o livro. Muito obrigado a todos. Esse livro, ele é filho, digamos, de formação econômica de Santa Catarina. Ele nasce deste livro e se cola com este aqui, Portos, Ferrovias, Navegação de Santa Catarina, também que brota de formação econômica de Santa Catarina. Os dois, virão mais outros dois, Correios, Televe, Telefonia em Santa Catarina e Transportes Aéreos em Santa Catarina. Os quatro irão formar a quadrilogia da circulação, a produção e a circulação. Este livro me dá muito orgulho, como sempre um novo livro, a gente fica muito empolgado. E quero dizer que eu levei 13 anos para escrever esse livro, uma longa pesquisa. Uma pesquisa que iniciou em 2008, dentro do programa de Iniciação Científica da Unesc. Na época era para estudar tão somente o Complexo Evatério de Santa Catarina e a Estrada Dona Francisca. Depois ampliou para um projeto da FAPESC, do Grupo de Pesquisa História Econômica e Social de Santa Catarina, para estudarmos a integração entre o Litoral Sul e o Planalto Serrano. Bolsa de apoio de produtividade do CNPq, editais do CNPq, sempre com apoio da Unesc. Isso acabou lá por 2013, 2014, já tinha encerrado todos esses projetos. Mas eu continuei, até 2021, na verdade até agora, 2022. Só que tem uma diferença. Enquanto eu estava executando os projetos, eu era guiado pelo tempo acadêmico, o tempo dos relatórios, da prestação de contas, da produtividade, do tempo ditado pela CAPES para produzir, para publicar. E produzi, publiquei, escrevi. Depois eu passei a ser guiado por outro tempo. Daí eu já não tinha mais que fazer prestação de contas. E daí eu caminhei livre pensador. E foi muito interessante, porque daí foi o tempo da reflexão, o tempo da leitura, o tempo de degustar, sentir, saborear a pesquisa, um tempo mais lento, de idas e vindas. Eu escrevia e voltava, um artigo por ano, e com muito tempo, refletia o tempo ibérico, como diria Gilberto Freire. Por isso que eu acho que saiu um bom trabalho, modéstia à parte. Ele é composto de 12 artigos, 10 de estradas e um sobre planejamento e técnicas da construção de estrada, em que eu gostei muito desse artigo, e outro sobre o início da era rodoviária em Santa Catarina. Os sobre as estradas são 10 artigos, distribuídos por todas as regiões de Santa Catarina, que envolve o século XIX e o século XX. Como as principais estradas depois se constituíram em rodovias,
Muitas ainda estão aí como estrada de chão, digamos, a litoral, a estrada litoral aqui, parte da Dona Francisca, né? A estrada de Lages, a tão famosa estrada de Lages. Algumas tornaram-se rodovias, BR-101, a estrada litoral Terra Firme, a estrada da Mata, BR-116, seguindo as pegadas das tropas, né? A estrada 282, algumas ainda estão com estrada de chão, como o caminho de Passos Maia até Palmas, né, que era o projeto de Campos Novos até Palmas. E eu fiz um percurso por todas essas estradas, todas elas. Eu já tinha feito esse caminho, claro, né, em função de outras pesquisas, ou depois a passeio, já conhecia muitas delas. Pesquisando mesmo, eu fui só na Estrada de Lages, fiz todo o caminho da antiga Estrada de Lages e da Dona Francisca. Agora, nesse ano 2022, voltei em todas essas estradas, né? Eu não conhecia, na verdade, era Palmas a Missões, né? De Goiôém a Palmas. E filmei, fiz várias filmagens sobre as estradas. E agora, então, vocês vão ver, vou mostrar um trechinho das filmagens que eu fiz em todas as estradas. E a chamada em que eu faço em cada estrada tem a ver com o título do capítulo de cada estrada. Vejam só a loucura que eu fiz. Estrada de Lages, o fio condutor do território catarinense, aqui em Taquaras. Estrada da Mata, seguindo as pegadas das tropas, aqui em Papanduvas. Estrada de Laguna a Laje, transpondo as barreiras da Serra Geral, aqui na Serra do Rio do Rastro, uma das mais belas estradas do Brasil. Estrada do Litoral, entre morros e lagoas, aqui em Passo de Torres, nas margens do rio Mampituba. Estrada Dona Francisca, a moderna engenharia no norte catarinense, partindo daqui, das margens do Rio Negro, ou melhor, de Mafra. Estrada Três Barra, integrando o litoral norte catarinense com o Planalto Paranaense. Aqui, nessa maravilhosa cidade de São Francisco do Sul. Estrada de Blumenau a Curitibanos, aproximando dois mundos. Aqui, em Rio do Sul. Estrada de Missões a Palmas, cortando o oeste catarinense, aqui nas margens do rio Uruguai. Estradas para Campos Novos, marchando em direção ao oeste, aqui em Marombas, no caminho de Curitibanos a Campos Novos. Aqui em Porto União, na Praça do Contestado, eu termino essa viagem, né, pela estrada Lages a Palmas. Estrada Federal Florianópolis-Joinville, definindo o eixo dinâmico, aqui nas margens do Rio Tijuca, junto à Ponte Vulcão-Viana. Interessante, né? Foram quase 4.000 quilômetros, né? Desde lá de Abelardo Luz, Palmas, até aqui em Passo de Torres, né? Seguindo em Garuva, então percorrendo todo o território catarinense. Bom, este livro é uma combinação de 3 áreas de conhecimento: economia, história e geografia, que tem a ver com a minha área de formação. Eu sou economista de formação, mestrado em geografia, doutorado em ciências econômicas com área de concentração em história econômica. Né? Se um economista pegar esse livro e começar a ler, ele vai dizer o seguinte: isso aqui não é um livro de economia, isso aqui é um livro de história e geografia, só fala do passado, está cheio de mapas. Se um geógrafo, né, se aventurar e ler o livro, ele vai dizer: isso aqui não é porque tem mapa que é de geografia. Isso aqui é só de história, porque só fala de passado, e economia só tem um monte de tabela, um monte de dados. E se um historiador ou uma historiadora ler esse livro, vai dizer: tudo menos história. Não é porque fala do passado, é história, só está contextualizando. Isso aí é economia e geografia, pura economia. Ou seja, a combinação perfeita, né? Ele é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Também faz umas entradas em antropologia, em sociologia, sociologia política, engenharia, né, histórias da engenharia, porque para construir estrada é engenharia das estradas, engenharia dos transportes. Então, temos que entender nessa rica totalidade, né? Ele abrange várias áreas do conhecimento, essa rica totalidade. E o que eu trabalho aqui, eu passo a entender estrada como nas suas diversas combinações. Estrada como um poder, estrada como definir território, estrada como um processo civilizatório que dizima populações, estrada como de integração econômica, política, social, cultural, estrada, como eu falei, na sua rica totalidade.
né? E uma triste notícia para aqueles que sofrem de complexo vira-lata, acham que nada presta, nada funciona, as estradas são ruins, é cheio de buraco. Eu não faço essa leitura, né? Eu digo que sim, as estradas sim, eram precárias, mas as tropas seguiam, né? Os tropeiros seguiam os caminhos, os carros seguiam, né? O fluxo era realizado, né? Esse é o jogo dos contrários, né? Da lentidão perpétua e dos fluxos constantes, né? Do transitável e o intransitável. Tem essa combinação o tempo todo. É como hoje, tem estradas muito boas, estradas mais ou menos, estradas ruins, né? É isso que tem que entender, né? Essa combinação. Eu já fiz vários vídeos, né, sobre as estradas nesse meu canal, tem cada capítulo eu já fiz um vídeo. Agora, como eu fiz essa viagem, né, cada capítulo eu vou transformar num vídeo da viagem que eu fiz pelas estradas. Eu acho que vai ser interessante. Caminhos e estradas é um tema marginal em economia, muito marginal. Estudar caminhos, estradas e rodovias em economia. História também. Tem um ou outro estudo sobre a estrada. Aqui em Santa Catarina, um pouco sobre a estrada Dona Francisca, tem alguns estudos sobre a Dona Francisca. Tem um do engenheiro, né, que fez sobre a 282. Tem um belo trabalho, né, sobre as primeiras construções, a primeira abertura do caminho da estrada de Lages, né? Tem um outro trabalho pontual, né, de geografia também, geografia dos transportes, da circulação, mas não com essa entender a estrada no processo de formação socioespacial. É isso que eu combino, né? Formação econômica e formação socioespacial, combinando as duas. E nessa combinação eu desenvolvo 3 categorias em que é fundamental, que são a base da interpretação. É a ideia de estrada como uma camada geoeconômica, estrada como uma forma de adensamento do Estado no território, estrada dentro de um sistema regional de economia. Fluxos, circulação, né? Circulação para Marx, fluxo para Milton Santos, e eu chamo de camadas geoeconômicas, as estruturas da circulação. Então, é um pouco disso, né? Faz parte desse conjunto de estudos que eu venho fazendo sobre transporte, circulação e serviços. Então, eu convido a vocês a buscar o livro, se possível ler, adquirir o livro o site da editora o Citec, está disponível. E eu estou muito feliz de estar publicando esse livro, né? Estava ansioso pela chegada dele. E sempre a gente fica ansioso quando tem um livro que está chegando, né? Aconteceu isso com esses 2 também. Caminhos, Estradas e Rodovias em Santa Catarina. Editora UCITEC. Capa de Cândido Portinari. Valeu!